segue o jogo, tá? Tá, Cara, ok. antes de mais nada, muito obrigado pela sua oportunidade e pelo seu tempo precioso. Bom? Tudo já. Galera, estou aqui com o Marco, tá? Um baita de um profissional aí. Ele vai contar a sua história, a nossa história, porque, se eu não me engano, ele estava na primeira certificação. Tava na primeira. Na primeira certificação, né? Então tá aí, ó, Marcão aí, um profissional que tem muito a nos ensinar com a história dele. Seja bem-vindo, Marcão. Me conte um pouco da sua Obrigado. história. Obrigado, professor Juliano. Então, cara, a minha história, eu vou resumir porque ela é bem longa, como eu te falei antes. Eu venho de Mato Grosso do Sul, sou lá do interior de Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha bem pequena. E sempre tive o sonho. Na minha cidade não tinha academia. Eu via os personagens na televisão, ficava apaixonado por aquilo, né? Queria fazer aquilo, queria fazer parte daquilo. E comecei a treinar em casa, no fundo de quintal, fazer exercícios, marombar lá, fazer pezinha de cimento. Na minha academia, na minha cidade não existia academia, ninguém sabia que era uma academia, né, em Mato Grosso do Sul, naquela época. E aí foi acontecendo. Aí quando eu tinha uns seus 15, 16 anos, 18 anos, aí montou uma academia na minha cidade. E eu era tão aficionado com aquilo que o cara me chamou para ser professor da academia. Eu não tinha experiência de nada, o cara me chamou pelo meu conhecimento na cidade, todo mundo me conhecia, que tinha as coisas lá, eles me chamavam sempre. Mas assim, e aí me chamou e foi acontecendo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu tive aquele start que era aquilo que eu queria fazer. E foi acontecendo. Aí quando eu fui trabalhando na cidade, porque você tinha que sobreviver de alguma maneira. Eles trabalhavam no comércio aqui e ali. E me deu um start uma vez, passei no concurso público. 3 meses que eu estava no concurso público. Eu falei, cara, eu quero fazer uma faculdade, eu não quero ficar aqui no interior. E tinha um amigo meu que tinha feito uma faculdade no interior de São Paulo, que era uma cidadezinha bem pequena, às vezes vocês até conhecem, que é Santa Fé do Sul, que é perto de Rio Preto ali. E eu fui para lá, eu saí de casa com R$ 10 no bolso para fazer a faculdade, não tinha dinheiro, não tinha nada. E a inscrição do vestibular custava R$ 10. E eu fui para lá com R$ 10 no bolso. Aí chego lá, fiz a prova, passei em quinto na faculdade, se não me engano. Fiz a prova e comecei a estudar, sem dinheiro para pagar a primeira mensalidade. Mas eu acreditava no que eu ia fazer, eu estava acreditando piamente que eu ia fazer aquilo lá. E quando foi menos de um mês, uns amigos meus que eu fiz lá me chamou para morar com eles numa república, que eu fui morar de favor na casa de um senhor antes, né? Aí fui morar com eles, aí um rapaz que estava dentro da república me chamou para trabalhar numa instituição que era a Guarda Mirim, que eu ia ganhar bolsa se eu fosse trabalhar lá na Guarda Mirim. E eu falei, cara, é isso que eu quero, meu. Aí fui trabalhar na Guarda Mirim com a molecadinha e eu ganhava bolsa, 100% de bolsa na faculdade. Uau! E aí comecei a ganhar a bolsa na faculdade ali, comecei a fazer um trabalho e tal, ali, sempre trabalhando. Aí comecei a fazer... A gente começou a estruturar uma academia na faculdade, que a academia da faculdade era bem pequenininha, a gente começou a estruturar e tal. Fiz uns contatos ali e já logo um professor já abraçou nossa causa e começou a trabalhar com a gente. Conseguimos tudo ali na fundação, conseguimos aparelhos numa fábrica próxima lá em Auriflama, montamos a academia e nisso tinha alguns caras lá, uns 4 ou 5 que trabalhavam já com isso, que já eram mais velhos do que eu na época, né? Tinham mais uma história, né? E teve que ter uma provinha lá para ver quem ia tomar conta da academia e eu passei. E aí fui chamado para a academia. Só que na Guarda Mirim eu trabalhava 3 dias só lá na Guarda Mirim e ganhava 100% de bolsa. Na faculdade eu ia trabalhar 5 vezes na semana, das 7 da manhã até a noite. Às vezes eu passava até na hora da aula, até 11 horas da noite eu ficava lá, porque eu tinha os meus horários de aula também. E eu ficava o dia todo. E para mim era um prazer ficar ali. Era o máximo. E quando era o final de semana, eu tinha que estar lá porque eu tinha que ajudar o pessoal da pós-graduação para abrir, para ajudar o pessoal com aparelhagem, com aquilo. E eu trabalhava, eu fazia pós-graduação junto também. Então eu ficava o tempo todo. E aí arrastou, consegui fazer a faculdade e tal, fiz a faculdade, terminei, quando foi no último ano da faculdade, no finalzinho, antes da formatura,
esse professor me chamou, que chamava, ele se chama ainda, né? Lincoln Carneiro, né? Que é o Ito lá, todo mundo conhece o Ito. E ele me chamou e falou assim, Marcão, é o seguinte, cara, pelos seus serviços prestados aqui na nossa instituição, você foi um cara que abraçou a causa, você nunca faltou, você nunca ficou doente, para falar a verdade aqui. E eu quero te dar uma pós-graduação com tudo grátis, até xerox se você precisar, livro, você vai contar com a gente. Se você quiser, você vai ter que... É só você escolher. E aí eu escolhi, na época, era Fisiologia do Exercício, né, que eu mais achei legal, assim, porque tinha várias outras, né, mas todo professor de Educação Física quer fazer Fisiologia do Exercício. Aí entrei, fiz a pós-graduação, no finalzinho eu já vim para São Paulo, porque eles me deram uma chance de trabalhar na faculdade. Eu terminei a faculdade e me deram uma chance de trabalhar lá. Eu era responsável pelo departamento de biomecânica e do laboratório de fisiologia da faculdade. Só que nesse meio tempo chegou um outro professor que tinha uma formação melhor do que a minha, né? Tinha um mestrado e tal. E ele assumiu essa cadeira. E eu vim para São Paulo. Eu fiquei sem serviço, né? Porque não tinha como. O professor falou assim, Marco, não dá para você ficar aqui, eu não consigo segurar você mediante essa situação toda. Eu falei, tranquilo, então. Para mim tudo bem, mas eu não tenho, vocês já fizeram o que vocês poderiam fazer para mim, né? Então eu não tenho que reclamar de nada, eu só tenho a agradecer. E ele falou assim, não, mas qualquer oportunidade que tiver, a gente vai chamar você de volta. Eu falei, tá bom. Aí vim para São Paulo, para o interior da grande São Paulo, uma cidadezinha chamada Jandira. Vim com uma mochila, um saquinho nas costas, um agasalho da Adidas, bem velho, surrado, um tênis da Adidas, daquele de zíper que tinha no meio, assim, um antigo. Eu só tinha isso. Aí eu vim para cá, fiquei na casa dele um mês, desse amigo meu. Comecei a trabalhar na academia de periferia e trabalhava. Cheguei de manhã, 6 horas da manhã aqui, 1 hora da tarde comecei a trabalhar. Nunca mais parei desde então. Isso já foi 2000. Nunca mais parei. E comecei a trabalhar, comecei a evoluir, e foi pintando oportunidades para trabalhar em outros lugares, outras academias, tal. Aí eu vi que a Biorritmo fez um processo de seleção na época grande. E eu falei assim, eu vou fazer esse processo de seleção, cara. É o meu sonho trabalhar na academia grande, né? Aí fiz o processo de seleção, passei no processo de seleção deles, inclusive foram na Paulista. Fiz o processo, comecei a trabalhar, ajudei a montar uma academia deles aqui no Tamboré, a primeira academia que eles montaram aqui em Alphaville, né? Eu estava junto desde o começo, montamos, vim trabalhar aqui. E aí foi desenrolando, só que eu vi que aquilo ali, eu sempre pensava assim, cara, isso aqui não é para mim, porque a gente trabalha com linha de produção, aquela monte de gente, era 200 pessoas na sala, meia dúzia de professores, você ficava desesperado, e eu fui pensando. Aí uma vez eu dei um start, eu tinha um aluno de personal já. Nessa história eu já tinha um aluno de personal. Aí eu larguei tudo, porque eu ficava estressado demais na academia, larguei tudo, fiquei só com um aluno de personal. Ganhava na época, 2004, 2005, R$ 400 por mês eu ganhava. Larguei tudo. E comecei a trabalhar com personal. Eu falei assim, eu vou trabalhar com personal agora, não vou... E aí fui crescendo na área, com personal trainer aqui na região, né? Fui dar aula em Alta da Serra de manhã, conheci uns professores, uns profissionais lá que me ajudaram bastante. Aí depois fui para Alphaville. Aí em Alphaville eu tive uma história assim legal, porque é muito profissional que tem aqui. Só que como eu sempre era o mais velho dos profissionais, eu sempre via que eu ajudava muitas pessoas. Eu falava assim, cara, eu acho que eu tenho algo especial, porque eu sempre estou ajudando, os meninos estão sempre perguntando, sempre indo atrás de mim e tal. E aí eu comecei a fazer um ciclo de amizade bem grande, né? E a gente começou a trabalhar e aí eu tive a ideia de montar a minha consultoria, né? Eu disse, vou montar a minha consultoria e tal. E na verdade, no começo eu pensava em montar a minha consultoria para ajudar os professores também. Só que aí, até então, esse não está descartado ainda, né? Até então eu comecei com a minha consultoria. E aí foi desenrolando a minha consultoria, fui trabalhando com ela sempre e o crescimento veio assim, sem eu perceber, porque eu já tinha feito no meu subconsciente tudo que eu queria. E eu fui crescendo, e aí chegou um dia que uma bela história, abri algo na internet, não lembro onde que eu vi,
estava escrito lá, Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Falei, cara, olha que legal isso aqui, que legal. Se eu fizesse parte desse negócio, era muito bacana, porque eu sempre quis ser um personal trainer, sempre quis ser reconhecido como personal trainer, né? E eu chamei um amigo meu pra gente ir. Inclusive, ele é lá do interior também, o Ed, lá de Votuporanga. E ele veio pra cá, a gente foi junto no primeiro. E a gente achou muito bacana. Inclusive, ele vem todo ano também pra cá, a gente se encontra, né? Porque a gente nunca se vê, mas a gente se encontra aqui na Sociedade Brasileira de Personal. E aí que foi desenrolando. Essa é uma história breve minha, né? Tem muitos percalços no meio do caminho que às vezes a gente esquece, porque não fez muita importância, né? Mas, assim, no geral, a minha história, ela se resume a um cara simples do interior que veio para São Paulo e conseguiu hoje viver da área de personal. Porque, como você mesmo disse, na nossa idade já tem muitos que pararam, que foram para outro serviço, que não tiveram a mesma sorte ou não tiveram como é que fala assim, aquela força de vontade de vencer. Porque é o seguinte, eu acho que o sucesso, ele é de todos. Então, só basta você ter um pouquinho de foco que você vai conseguir. E eu sempre fui assim, sempre fui atrás, nunca parei de trabalhar um dia depois que cheguei em São Paulo. Os caras falam assim, mas eu vou trabalhar de personal e se eu não tiver aluno de personal, como que eu vou viver? Eu falo, cara, não conheço nenhum professor, nenhum personal trainer que faz o seu trabalho bem feito e fica sem um aluno de personal. Ele nunca vai ter zero, mas pelo menos um ele vai ter. Então não tem que ter medo. O medo, ele te paralisa, então você não tem que ter medo. Eu sempre falo para os meninos assim, que eu sempre fico dando força para eles. Então a minha história ela se resume basicamente nisso aí. Não sei se eu respondi assim o que você Não, queria. cara, ó, perfeito, ó. A gente vê a sua história, a história de um sonhador, né? A gente tem uma coincidência, eu comecei a dar aula aos 17 anos, né? Olha que bacana. Você começou com 15, 16, a gente está perto, né? É. E aí que eu também, depois de começar minha jornada na musculação, que eu fui fazer faculdade. A sua jornada é uma jornada de sonho, de coragem e de Coragem. responsabilidade. Simples. Sim. Né? Eu acho que a gente podia ter ido embora, né? Se você sonha, você é sonhador? Sou. Você tem coragem? Tenho. Você é Tem. responsável? Sou. Acabou. Pronto. Já Acabou. era. Já resumimos. Beleza. É. Foi lindo. E isso se resume ao longo de tudo que a gente vê, né? Sim. Consegue emprego na Guarda Mirim, depois assume a infraestrutura da montagem da academia, continua isso, ganha bolsa da faculdade, ganha pós-graduação, né? Enfim, sonha entrar numa grande academia, entra na grande academia, participa um pouco mais, né? Sempre um pouco mais é até diminutivo perto do que você realiza, né? Você sempre se entrega Sim. mais e isso vai refletindo quem é o Marco Aurélio. Sim. Perfeito. E aí, isso é uma coisa que todos nós, né? A gente percebe que a gente cresce, 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 chega no momento que a gente fala, bom, e aí? Então, a minha pergunta é, aí você conheceu a certificação, certo? E qual era o problema que você tinha profissionalmente antes da certificação? O que você identificava que você falava, putz, preciso arrumar isso, cara? Então, na verdade, meu problema maior antes da certificação, que eu acho, assim, que eu enumero como número um, era o personal trainer, naquela época, era taxado assim como um professor qualquer. Era meio que empírico, assim, você não tinha aquele know-how, assim, aquela coisa de cara falar assim, puxa, fulano é personal trainer. Não era taxado como um profissional, porque eu sou da época que dá aula de personal trainer não existe, né? Faço minhas as palavras do Tadeu. Eu sou da época que não existia personal trainer, existia um professor particular, você dava uma aula aqui, dava aula ali, os caras não sabiam o que era isso. Então, o que eu senti primeiramente foi isso, que parece que não, se era um professor de academia, personal trainer era um biquinho que você fazia. Você fazia um biquinho aqui e tal, professor, o cara, eu quero que você me faz isso, você ia lá fazer. Eu quero fazer uma aula com você, você ia lá fazer. Então não era aquela coisa como profissão você era professor de educação física, simples. Então foi isso que eu visualizei no começo, que eu achei que deu um start assim para mim, assim, um passo a mais.
E como que você se sentia assim, sonhando em ser um personal, mas identificando que o mercado olhava ele como algo informal? Como que você se Olha, eu me sentia? senti então, eu me senti, assim, não muito valorizado, porque eu conhecia alguns personal trainer que ganhavam bastante dinheiro na época. Eu conhecia uns personal até fora do país, né? Que me falavam histórias, tal. Igual você falou, só conta os ouros, só os louros, né? E aí você ficava impressionado, falava assim, cara, como que eu não consigo trilhar esse caminho, e tal, né? E as pessoas. E aí aí quando eu deparei com a certificação, eu lembro que uma palestra lá que eu tive bem lá, que eu achei bem assim empolgante, que eu nunca tinha tido uma palestra daquele jeito, foi do Almeres. Eu lembro que, não lembro se foi na primeira ou na segunda, que ele fez uma palestrinha e falou algumas coisas assim de motivacional, né? E eu falava assim, cara, a gente tem que ser assim, cara. Por que a gente não é assim dessa maneira, né? A gente é muito medroso. O professor de educação física tem medo. Ele tem medo do incerto. Ele quer ter confiança. Por que a gente quer ter confiança nas coisas? E a gente não arrisca mais, né? Então, isso foi uma das coisas que me motivou, que eu fiquei meio assim, meio que falando assim, cara, agora eu sou um personal trainer, porque antes eu era só um professor de educação física e pronto. É aquele professor que os caras olham que ele tá com aquela calça surrada e aquele tênis velho, aquela camisetinha para fora, toda bagunçada e só. Então você não tinha aquela, como que eu posso dizer, aquela autoridade. Essa é a palavra. Você não tinha autoridade do assunto. O que você, assim, enumera as três coisas que você mais aprendeu na certificação que foram importantes para você? Seja ela profissional, seja ela pessoal. Eu aprendi a me postar mais, assim, me postar mais como profissional, né? A falar mais da minha profissão, de mim, por exemplo, porque até então você, número um, eu acho assim, a falar mais da minha profissão, a falar mais de mim, que até então você tinha meio que medo assim de falar. E eu sou professor de educação física, ou sou educador físico, o pessoal usa muito, né? Eu sou personal trainer, então você ficava meio assim, né, de se expor. E eu acho que a segunda foi colocar como se fosse um mercado, não como um professor, não, um mercado. É um mercado que está aí aberto para todos e eu mereço meu espaço e eu vou trabalhar nisso, entendeu? E a outra coisa que eu acho mais importante, que eu acho que eu fui aprendendo, mesmo que não diretamente a sociedade, às vezes a sociedade não queria passar isso diretamente nos cursos que eles passavam lá às vezes, mas eu pegava assim no ar, que era o marketing do negócio. Eu tinha que falar de mim, eu tinha que ser profissional, eu tinha que hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, mas assim, eles falavam lá, mas eles não falavam com essa característica de dar uma ênfase no marketing hoje. Então, eu lembrava assim, puxa, eu tenho que falar de mim, eu tenho que colocar meu nome à mostra, eu tenho que colocar meu rosto à mostra. Se eu não falar para as pessoas quem sou eu, elas não vão saber quem sou eu. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito lá, que vários palestrantes que passaram lá, sabe, eles falavam muito. E eu lembro muito disso porque assim, eu era meio acanhado, sabe, meio na minha, eu achava que eu tinha que ser mais restrito, e isso aí me atrapalhou muito durante décadas. E mudou muito isso, essa visão, esse foco de falar assim, ó, você é um profissional, você está lá fora, você é autoridade no seu assunto. Então você tem que se portar como tal. Isso me ajudou bastante. Perfeito. Vejo que a gente poderia resumir em marketing, né? Porque a gente fala de promoção, de olhar o Sim, mercado como algo a ser explorado e marketing. marketing, Então, é acho isso que mesmo. marketing, acho que pelo que eu vejo, o aprendizado foi marketing. Preciso Com certeza. trabalhar o meu marketing pessoal. É o que eu sempre falo, professor. Da aula, tirando as especialidades, uma ou outra, o estagiário consegue dar uma super aula. Você entendeu? Então você tem que fazer o marketing do seu profissional. Então você vai melhorar a qualidade das suas aulas, vai melhorar tudo isso, vai melhorar a sua especialização, vai fazer isso, vai aquilo.
vai ser satisfação pessoal para você. Você vai aglobar uma coisa boa para os seus alunos? Vai agregar boa para os seus alunos? Vai. Só que se você não trabalhar você como pessoa, fica faltando um dente nessa engrenagem, pode ter certeza disso. E que resultados você obteve com a certificação? Tá? Digo, por exemplo, número de clientes, organizar o negócio em relação à gestão de marketing, mais tranquilidade em solução de algumas coisas. O que você, após a certificação, que você realmente percebe como algo tangível de resultado? Então, eu nunca fui um professor de muitos alunos. Comecei com poucos alunos. Eu sempre segurei um pouco mais assim os alunos presenciais para que eu pudesse dar uma qualidade maior, né? Mas sempre foi assim. As pessoas, elas sabiam, porque eu sempre coloquei nas minhas redes sociais, meus currículos, alguma coisa, lá, Sociedade Brasileira de Personal Trainer, sempre coloquei. Até ia falar com o Tadeu se eu podia usar no meu site, né, que eu fiz um site novo agora bem grande, né, se eu podia colocar alguma coisa lá. Então, sempre coloquei. E as pessoas, nossa, que legal, cara, você faz parte da Sociedade Brasileira de Personal. Inclusive os outros profissionais. E eu sempre chamo eles para fazer parte, para ir no congresso e tal. Sempre convido o pessoal. E eles ficam, assim, como que eu posso dizer? Sempre querendo saber mais. Aí, quando acontece alguma coisa até dou risada, porque acontece alguma coisa sobre esse negócio de fechamento, abertura das academias. Aí os caras mandaram, eu faço parte de alguns grupos aqui, eu tenho um mastermind que Opa, deu uma cortada aqui. Eu tenho um mastermind, eu tenho um mastermindzinho aqui, só de profissionais, né, de Alphaville, onde eu ajudo. O pouco que eu puder, eu ajudo. Livros, tipo coisas motivacionais. Agora a gente fica conversando sobre isso. E eles, qualquer coisa que acontece, eles vêm perguntar para mim. Porque falam assim, cara, você deve saber porque você faz parte da Sociedade Brasileira de Personal Training, então os caras devem já saber de tudo antes, antecipadamente. Aí perguntar, eu falei, cara, não sei nada, eu sei igual a vocês, o que eu tô sabendo a gente tá saindo aos poucos, né? Então, tipo assim, uma credibilidade maior, a palavra é essa, é a credibilidade, tanto dos meus alunos, o pessoal, as academias que eu atendo também, que eu atendo particular de algumas academias aqui, eu tenho mais credibilidade, isso eu senti. E eu senti bastante, porque quando você fala, as pessoas sabem que você tem um respaldo ali. Então, a credibilidade foi uma coisa que eu senti bastante. Não assim, não tive aumento de aluno e tal, porque, igual eu falei para você, eu fiz um modelo de negócio para eu enxugar um pouquinho, para eu expandir mais a minha consultoria, né? Mas, assim, eu tive essa credibilidade. Todos os lugares, inclusive essa semana mesmo, um rapaz, às vezes acho que você até viu nas redes sociais, ele era meu professor de jiu-jitsu há 20 anos atrás, e ele viu lá minhas postagens, e eu não conversava com ele fazia um tempo, ele veio me pedir ajuda. Ele, professor, eu preciso da sua ajuda, cara, porque eu vi que você faz isso, faz aquilo e tal. E a credibilidade é muito boa por causa disso, porque as pessoas vêm até você por conta de acreditar em você. Não é aquela coisa assim que vem porque você está ali passando e tal. Então, a credibilidade foi a que mais me marcou, eu acho, assim, que você perguntou agora aí, da Sociedade Brasileira de Personal. Qual foi a principal mudança na sua vida após se tornar um membro da sociedade? Olhando a jornada, assim. Você é um cara profissional, tá? Desculpa, deixa eu elencar bem essa pergunta. Você é um cara mega profissional, brother, tá? Eu acho assim, as transformações vêm dentro de um nível, vem dentro de outro nível de transformação. Tá? De maneira alguma eu faço a pergunta e falo, eu era menos, agora eu sou... Não, não é isso. Agora, eu falo, a gente, com uma vasta jornada de experiência, eu falo que, cara, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu já falei o quanto que fazer parte da sociedade, para mim, sempre me impulsionou a me tornar um profissional melhor todos os dias, cara. Todos os dias eu falo, o que eu posso fazer para melhorar? Então, para mim, acho que esse é o grande aprendizado. Se não fosse a sociedade brasileira, não é puxa-saquismo, Tadeu, às vezes acho que até que puxa saco do seu amigo dele. Não é, cara. Eu tô aqui graças a SBPT, cara. Se não fosse a SBPT, nada, nem meu filho que tá aqui, brother, estaria aqui. Nascido.
não tinha nascido, velho. Ia estar... Assim, qual foi a grande mudança na sua vida, cara? Após a... Então, a grande mudança na minha vida depois da sociedade de personal foi o seguinte, que até então eu lembro que, como eu te disse, eu dava minhas aulas e achava que aquilo era o bastante. Eu fazia a minha parte e achava que aquilo era o bastante. Então, a grande mudança foi essa parte da parte profissional que o profissional de educação física, na verdade, não vou generalizar aqui, mas assim, não me entenda mal, que o profissional de educação física ele acha que ele não é capaz. Então, a grande mudança da minha vida que eu tive, eu estava lá na sociedade de personal, eu lembro até hoje, foi um palestrante, eu não me lembro, não me recordo agora, porque foram vários, mas ele falava disso, ele falava assim, se você pensa pequeno, você nunca vai ser grande, você sempre vai ser pequeno. Então, se você... Isso é muito tempo atrás, não tinha nem essa parte de coach, de marketing ainda, ele falando, ó, se você pensa pequeno, você vai ser sempre pequeno. Então, se você pensa baixo, você vai ficar sempre rasteiro, né? Então, aí eu falei assim, cara, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me posicionar. Não assim, fazendo cursos e tal, mas posicionar no mercado como um profissional, para fazer uma referência, para que as pessoas olhem para mim. Então, essa foi uma coisa que eu olhei muito, porque eu acho que faz toda a diferença, porque nós somos os profissionais, nós estamos na ponta do negócio, a gente está na crista da onda. Eu acredito nisso. Eu falo assim, cara, o profissional de educação física está na crista da onda. Se ele ficar se escondendo atrás da onda, sumiu, ninguém vai ver ele. Então a gente tem que assumir a responsabilidade, e foi o que eu acho que me deu a reviravolta a isso, foi me posicionar mais, porque eu era muito acanhado, muito tímido, como eu já te falei para você antes. Eu vim do interior, eu não, é aquela coisa de interior que você não conversa nem com as pessoas, entendeu? E se você não tiver, você não for político na nossa área, você tem que ser político. Você sabe nisso, você tem academia, que ainda é uma coisa mais assim ainda, que você tem que ser mais político ainda. Se você não for político, você não tem o que você quer, que é o seu sucesso profissional. Eu acho que essa coisa de posicionamento como profissional, como pessoa, é o que eu aprendi mais, que eu achei mais interessante assim. A parte profissional é legal porque você sempre agrega valor. Você aprende uma coisinha aqui, aprende outra coisa ali, 10% de um curso daquele que você faz, 10% do outro, você vai se tornando um cara grande. Mas o que mais acho que me tocou mais assim foi essa parte do posicionamento. Ó, você vê que a gente conversa e a gente cai na palavra marketing toda vez. Sim, toda Isso é vez. ótimo, isso é ótimo. Isso é ótimo, sendo que você teve a habilidade de identificar o que você precisava fazer. Eu acho que essa, às Sim, vezes, eu falo que uma das metas em muitas conversas, a primeira é saber o que precisa. Quando você descobre o que precisa, aí é descobrir como, então, aplicar isso na sua como vida. fazer. Como É fazer, verdade. tá? Qual foi sua maior dificuldade de aplicar os conceitos de marketing na sua carreira profissional, tá? E o que você fez para resolver isso? Cara, minha maior dificuldade foi conhecimento. Porque você cai num mundo que você não sabe nada. Você fala assim, o que eu faço? Para onde eu vou? É igual você falou, você não chega nem no como, entendeu? Porque você fica meio perdido. Então, a maior dificuldade foi me posicionar, e justamente com o crescimento das redes sociais, da internet, computador, porque até então eu vim para cá e eu não sabia o que era um computador. Eu fui ter um computador depois de anos que eu estava trabalhando, eu não sabia. Então você fica perdido. E não é necessário ter um computador para fazer o seu marketing, né? Mas assim, eu não conseguia visualizar. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não conseguia visualizar o que eu tinha que fazer. Por exemplo, eu tenho que ter um e-mail para as pessoas conversarem comigo, eu tenho que ter uma página na internet, essas coisas assim, sabe? Eu não imaginava isso. Eu não tinha redes sociais, você tem que ter uma rede social, tal. Eu não imaginava que eu tinha que ter essas coisas. Então, assim, quando você
vamos dizer assim, bem humilde, tem coisas que você não pode cobrar das pessoas, porque elas não têm o conhecimento. Não é que elas são ignorantes, elas não têm o conhecimento do que elas precisam fazer. E a gente fica perdido. Então, assim, eu comecei a visualizar isso nos cursos, nas palestras, visualizar o campo de ferramentas que eu poderia usar, entendeu? Então, minha maior dificuldade foi sair do ponto A, vamos dizer assim, porque demorou muito. Demorou porque, assim, pensa que você é uma pessoa bem quadrada e para você virar o cubo é mais difícil. Até ele ficando mais arredondado, até você se deslanchando, as coisas vão... Mas, assim, no começo, professor, foi complicado, porque isso aí que a minha maior dificuldade, foi andar com tudo isso. Porque você ficava no escuro, a gente ficava só escondido. O que você fez para resolver isso? Cara, eu fui para cima de melhorar meu conhecimento pessoal, na verdade. E eu comecei a ler livros de conhecimento pessoal, né? Comecei a fazer alguma coisa assim sobre... eu precisava me conhecer, eu falava assim, cara, eu precisava me conhecer, porque conhecer as pessoas, porque assim, isso é que é o diferencial. Se eu não me conheço, eu não consigo conhecer as pessoas, eu não consigo... E aí, quando eu fui trabalhar lá na Biorritmo, naquela época lá, a gente tinha um treinamento que chamava de perfil DISC, na Biorritmo, que tinha que trabalhar o perfil DISC. Aí, e eu tinha já parado no tempo com aquilo lá, tal. Aí eu falei, cara, eu peguei um livro, eu tava lá, falei, puxa, cara, eu preciso de conhecer isso, eu preciso de conhecer mais a fundo. Eu tive a oportunidade na minha mão e deixei passar para conhecer as pessoas, me conhecer também, né? Então, isso foi essa parte assim que eu comecei a fazer primeiro. Aí depois eu comecei a estudar sobre como aplicar isso no dia a dia, como aplicar com as pessoas, como aplicar na academia, como aplicar no meu negócio, né? Que aí eu comecei a visualizar o meu negócio, a falar assim, cara, eu preciso ser um empreendedor, não posso ser um empregado. Eu preciso ser um empreendedor, porque eu vou ficar velho um dia. Eu não vou conseguir dar aula até 60 anos. Sei lá, eu tenho certeza que eu vou conseguir, mas assim, o meu pensamento naquela época era isso. Então, e eu ficava pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que consolidar o meu negócio, porque se eu não fizer nada, amanhã, o que vai ser? Eu posso ficar aí a ver navios. Então, esse foi o que eu fiz, assim, para começar. E aí fui devagarinho, rodando, e consegui estruturar. Hoje já roda até uma máquina de vendas, alguma coisa assim, já roda até sozinho até. Mas, assim, foi difícil, não foi fácil, porque o caminho é pesado. Marco, podemos afirmar que após a certificação você se encontrou com um universo de mais oportunidades na evolução pessoal e profissional? Sim, não, de fato, com certeza. Porque antes da certificação, igual eu falei para você antes, eu visualizava só uma coisa, só o da aula. Depois da certificação, inclusive foi com Douglas Brooks, que ele ensina você a estruturar o seu mercado de personal. E ele começou a fazer, eu falei assim, cara, aí eu estudei os livros dele e tal, fiz as palestras dele já duas ou três vezes, umas duas vezes. E tem o livro dele, inclusive eu comprei lá na Sociedade Brasileira de Personal, e ele fala toda essa parte. Eu recentemente estava lendo de novo e eu falando assim, cara, ele desde aquela época lá, não sei quantos anos atrás, 10 anos atrás, ele já falava isso. Só que a gente só vê as coisas na hora certa, no momento certo que a gente tem que ver. E eu via, mas eu não assimilava no meu subconsciente. Aí depois que eu fui trabalhando tudo isso, aí eu pegava o livro de vez em quando e falava assim, cara, ele em 1980 e alguma coisa, ele já fazia isso lá nos Estados Unidos, cara. E a gente aqui, a maioria das pessoas, você sabe disso, 90% dos nossos profissionais não fazem isso ainda. Então, estruturar, não precisa coisa grande, né? Coisas pequenas, estruturar o profissional como uma empresa, o Perfeito. Personal SA. Isso aí que me deu o start. Depois da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, eu me tornei o Personal SA, vamos dizer assim. Porque antes era o professor Marco. Muito bem, parabéns. O que você leva dessa conversa aqui hoje, irmão?
resgatar, olhar para o passado, para as páginas que fizeram sua história, o que você leva aqui? Uma pergunta de coração, cara, tá? Não tá no script, não tá no script, tá? Aí, o que você leva aqui de precioso, meu irmão? Cara, olha, eu tenho só que te agradecer, cara. Você não é psicólogo, mas eu tenho só que te agradecer porque você me fez reviver algumas coisas que eu tinha esquecido e que eu tinha que dar valor, entendeu? E acho que o valor é a coisa mais importante que a gente tem. E já tinha coisas que tinham passado e eu fui conversando aqui com você e fui revivendo algumas coisas, fui sentindo algumas coisas aqui. Então eu tenho que agradecer porque assim, isso aqui que a gente fez hoje, ela não teve um peso assim profissional, ela teve um peso sentimental, assim, pessoal, porque me reviveu algumas coisas, eu passei por alguns momentos. Eu acho que se estivesse fazendo uma terapia aqui, era basicamente isso, porque para mim foi muito engrandecedor. Eu me senti honrado falar com você, para te falar a verdade. E você como que são as energias, né? Depois que a gente conversou, peguei o controle de televisão um dia, a hora que eu liguei a televisão, você estava lá na televisão. Eu falei, caramba, meu, olha como que a energia da gente é conectada, né? É conectado. Então a gente estava pensando naquilo, até mandei as fotos para você lá. Eu vi. Mas assim, eu falei, cara, então o que eu tive de tudo isso aqui é gratidão, cara. Eu tenho uma gratidão imensa por você, Obrigado, por você ter tirado esse tempinho seu aí para a gente conversar e me fazer eu reviver o meu passado e pensar que eu tenho valor, cara. Que tudo isso gerou um valor imenso para mim, para as pessoas, que eu fiz diferença na vida de muita gente. E às vezes no dia a dia a gente não vê essas coisas, você passa despercebido. A gente não perde um pouco o foco, né? Vou te falar só uma coisa, meu irmão. Obrigado, tá? E principalmente por você estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas, porque só assim só assim a gente consegue continuar nossa jornada como SBPT, como irmãos de profissão, como colegas de jornada todos os dias, tá? Obrigado, tá? Obrigado a você por tudo, obrigado Marcos aí, eu mando um abraço em seu nome para ele aí. E eu tenho que agradecer vocês. E esse ano a gente vai estar lá de novo. Não sei se vai acontecer, porque a gente está meio que perdido, né? Vamos ver, né? Esperamos que tudo volte ao normal. Esperamos que tudo volte ao normal. Né? Mas vamos lá. E é isso aí, Juliano. Prazer muito grande falar com você. Tá? Deus abençoe. Cara, qualquer coisa, já como eu te falei. Namastê. Conte comigo. Tá bom? Ó, forte abraço. Obrigado pela presença, galera. Valeu. Um abraço. Olha só, hein? Tchau. Meninão foda, velho. Top. Valeu,